Bom, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Eric Sakaki, da XP Desempenho. Eu fui aprovado em mais de 20 faculdades públicas pelo Enem, passei também na Baiana de Medicina e hoje eu vou ensinar você que quer começar em 2026 a ser aprovado em qualquer faculdade. FUVEST, Unicamp, Baiana, FGV, INSPER, Enem, tudo que você quiser se aplica nesse vídeo. Então acompanha aqui comigo a estratégia que vamos falar sobre os principais pilares para começar em 2026, ok? Bom, basicamente a gente vai ter que são 5 pilares principais: organização, método de estudo, simulado barra senso de progresso, mentalidade e o principal de tudo, galera, fé, tá? Então, primeiro a gente começa com organização. Vamos lá. Pronto, galera, vamos lá. Primeiro pilar de todos é a organização. Eu preciso que você visualize o que você tem que fazer na semana. Então, quando você coloca isso em algum espaço, pode ser no caderno, pode ser no Excel, eu posso ajudar você a fazer isso. Caso você queira, me mande uma mensagem que eu vou te ajudar. Então, fique tranquilo. O que eu quero agora é que você entenda o que você precisa saber na sua semana. Bom, no início, a gente quer o quê? Colocar logo os horários fixos, galera. Então você vai preencher, por exemplo, suas aulas, o horário não vai mudar. Então você já preenche logo. Outra coisa, as isoladas, os seus esportes, academia. Então aqui, ó, por exemplo, nesse aluno aqui, a gente teve academia, que é uma coisa que ele não pode mudar. A gente tem a redação da FUVEST. Então essas coisas a gente não pode deixar para trás, porque são horários fixos, então tem que preencher logo. Outra coisa, tá vendo esses espaços em branco? O que eles são? São espaços, todo aqui ó, na sexta, sábado, domingo, a gente vai ter que são horários para remodelação, são imprevistos. Isso aqui a gente vai ter que lidar toda semana, porque nenhum cronograma é 100% eficiente. A gente não tem como seguir tudo. Então isso aqui, galera, são duas prioridades. Então espaços para imprevistos e preencher logo os horários fixos. Depois disso, o que eu quero que você faça? Eu quero que você planeje os seus blocos de estudo. Tá vendo aqui do lado que a gente colocou as matérias junto com o nível? A gente tem facilidade, razoável e dificuldade. Me diz aí, você que é experiente, você acha que é mais fácil começar o estudo por facilidade, com uma matéria que você tem mais gosto, ou por uma matéria que você tem mais dificuldade? Óbvio que é por facilidade. Então você está procrastinando ali, ainda está lento, ainda vai começar a estudar. Você tem que começar por uma matéria que você tem maior gosto. Para quando você embalar, você coloca outra difícil. Então, porque você já vai estar no embalo, então você não vai parar. Por exemplo, aqui quarta-feira, olha o que a gente fez. Colocou matemática, que é uma matéria que ele tem facilidade, depois gramática, que ele tem dificuldade. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar ele já estar no embalo. Então toda a cronologia do estudo que você tem ajuda a você ter uma maior eficiência durante os blocos de estudo, beleza? E outra coisa que eu recomendo, não estudar depois das 9 horas. Então, quando você tiver, né, essa organização montada e você visualizar isso aqui, é interessante você anotar o quanto você conseguiu seguir do cronograma. Ah, essa semana eu consegui 60%. Ah, isso aqui me atrapalhou. Ah, isso aqui foi excelente, deu tudo certo. Então, quando você tem essa visualização, a organização semanal fica muito interessante. E para além disso, você tem que ter uma organização anual. Então, se você conseguir separar quais provas você vai fazer em cada mês, quais blocos, quais assuntos você vai estudar em cada mês, isso aqui é muito interessante. Inclusive, eu posso ajudar nisso. Eu posso disponibilizar uma lista de assuntos em que eu acho que deveria ser seguida numa cronologia, já te ajudando para o seu vestibular, porque isso aqui vai servir para qualquer vestibular, beleza? Então vocês precisam dessa organização. Esse é o primeiro pilar. Bom, galera, agora a gente vai falar do segundo pilar, que é a metodologia de estudo, que é extremamente importante para você começar em 2026. Aí você me pergunta, Eric, qual é a melhor forma de estudar? Qual é a forma correta? Aí eu lhe respondo, não existe forma correta, existe forma mais adequada para você. Mas o primeiro passo, antes da gente olhar cada método, é entender que todo estudo tem três principais partes. A primeira, galera, é a passiva, a segunda é a ativa e a terceira é a revisão. O que é essa parte passiva? Bom, isso aqui é para você absorver o conteúdo, em que você pode fazer pelo livro, você pode fazer pela videoaula, você pode fazer por um resumo. Então existem várias maneiras da gente fazer esse estudo passivo, em que ele vai consistir em que você vai ler
aquilo ali e vai filtrar a partir de marcar texto, alguma sinalização em que faça seu cérebro visualizar que aquela informação é o importante. Porque a visualização ela promove uma imagem afetiva que você guarda no seu córtex cerebral. Então a gente precisa disso no estudo passivo. Agora, galera, a gente passa para a parte 2, que é o ativo. O que é o ativo? O ativo é você proporcionar ao seu córtex cerebral buscar o raciocínio. Raciocínio é você fazer com que ele trabalhe, ou seja, tem que ter etapas. E aí, como é que você faz essa parte ativa? Existem dois principais modos: a escrita ativa e a leitura ativa. A leitura ativa, galera, é toda vez que você fala o assunto sem ler a página. Por isso que ela é dita ativa, você faz a ação. Então, por exemplo, eu já fiz minha parte passiva, já filtrei o que é importante. Agora, eu quero que você se explique o que foi isso que você entendeu dessa página. E você só vai passar para o próximo tópico quando você entender essa anterior. E a escrita ativa é basicamente a mesma coisa, só que em vez de falar, você vai fazer um mapa mental. Então você vai colocar as palavras-chave do que você estudou e vai tentar se explicar um pouquinho. Então é meio que uma combinação dos dois métodos. E aí aqui a gente já falou desse leitura barra falar, que é justamente essa leitura ativa. E aí, galera, a gente passa para o terceiro mecanismo. O terceiro mecanismo é o de revisão, que é extremamente importante para você manter informação, porque a gente sabe que é impossível você estudar uma coisa em fevereiro e no dia do vestibular, lá em novembro, você ainda reter aquela informação como você aprendeu. Então a gente precisa de uma reparação, de uma manutenção. Quais são as melhores formas de fazer isso? Flashcards e questões, em que o flashcards ele vai proporcionar um gatilho mental. Toda vez que a pergunta vem, o seu córtex cerebral precisa associar aquela pergunta à informação que você estudou anteriormente. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer pelo Anki, por exemplo. O Anki é uma plataforma excelente para você fazer esse flashcard. E como é que você cria os flashcards? Você pode usar a inteligência artificial. Você coloca lá no site GPT e pesquisa. Ah, eu quero flashcard disso. E aí você pega e copia e cola no Anki. Agora, óbvio, né? Você tem que tomar cuidado, tem que ver, revisar. Mas é uma boa método de automatização. E além disso, a gente tem estudo por questões. Galera, o estudo por questões ele é muito perigoso. Não adianta você só estudar por questões. Você tem que fazer o passo de passivo, depois pro ativo, para depois ir para as questões. Em que nas questões não é o acerto que te garante o conhecimento, é a correção dos seus erros. Então, como você corrige os erros é a forma mais diferencial desse estudo. Como é que você vai fazer isso? Você vai separar 3 canetas. A caneta verde são para todas as informações que você sabe. Vermelha são as coisas que você não sabe, que você vai precisar ir na teoria buscar. E a amarela é o que te deixou em dúvida. E normalmente não precisa ser só de conteúdo, pode ser de vocabulário também. Então isso é muito importante. E aqui, anotação e resumo. Galera, isso aqui é um estudo muito perigoso porque você perde muito tempo. Então eu não indico fazer resumo. O que eu indico é você prestar atenção na aula durante a aula. E aí, quando depois, em casa, você faz as anotações do que você lembra da aula. E aí, caso falte alguma coisa, você olha no livro, olha em outra plataforma. E esse assistir aula, galera, o que é? É basicamente uma estratégia em que você já vai para a aula sabendo um pouco do assunto. Eu mesmo no meu terceiro ano eu sempre fazia isso. Por exemplo, eu sabia que a aula de amanhã era de bioquímica, água e sais minerais. Eu já dava uma olhada no assunto no dia anterior, para que eu chegasse na aula e já sabisse o básico. Eu só vou prestar atenção no que o professor falar, que foi extremamente importante. Então, isso, galera, são as principais formas de estudo em que você não tem forma correta, tem forma mais eficiente adaptada para você. E aí você pode usar qualquer uma dessas. Beleza, galera? Agora a gente vai passar para o terceiro pilar. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre o terceiro pilar para você que quer ser aprovado em 2026. Esse pilar é a correção de simulados. A gente sabe que é impossível a gente passar sem fazer provas antigas e também esses simulados, porque eles vão te dar senso de progresso. Então, para que eles servem? Para vocês verem a evolução de vocês do início do ano até o dia do vestibular, para saber quais são os aspectos principais que você precisa focar em cada parte do ano. Porque não adianta eu ser aquele cara em que vai pegar uma pilha de simulados, resolver todos e não corrigir meus erros. Então eu preciso ser guiado por meio dessas questões. É por aí que o estudo das questões é eficiente. Não é pelas questões que eu estou acertando, e sim pelas que eu estou errando. E agora eu vou ensinar a vocês como é que vocês fazem isso da melhor maneira possível. Bom, a primeira coisa, galera, é vocês entenderem que existe um acerto seguro e um acerto duvidoso. O acerto seguro é aquele que você sabia 100% do conteúdo. Você marcou e foi para a próxima em questão de segundos, menos de um minuto. Já o acerto duvidoso, galera, é aquela em que você marcou e você ficou com aquela pulga atrás da orelha. Sabe quando a gente fica entre duas e acaba marcando uma e você acaba acertando?
Pronto, essas questões você vai classificar com o amarelo. Você vai pegar 3 cores de marca-texto. Você vai pegar uma verde, que é para o acerto seguro, uma para acerto duvidoso, que é amarelo, e uma, galera, que a gente fala que é para os erros. Existem 3 tipos de erros principais. Quais são eles? A gente vai ter o erro leve. O erro leve é aquele tipo de erro que você teve uma falta de atenção, ou seja, você leu o texto rápido demais, você errou algum cálculo, ou seja, é algo que realmente não vai exigir uma reparação do conteúdo em si, é mais uma questão de ficar ligado, tá? Então isso aqui você classifica como erro leve. Percebeu que a coloração ela tá mais clara? Então você vai colocar uma marcaçãozinha como se fosse um erro leve. E aí, depois a gente vai para os erros médios. Os erros médios, galera, eles são muito parecidos com os acertos duvidosos, só que nesse caso você acabou errando. E os erros graves, galera, o que são os erros graves? São aqueles que você não sabia o conteúdo, ou seja, você ficou com a lacuna de conteúdo. Como é que você faz para reparar essa lacuna? Você vai ter que anotar esse aspecto e ir no livro ou no material que você tem para entender a teoria desse ponto. Então é até bom você contar em cada simulado que você faz quantos erros leves eu tive, quantos erros médios, quantos graves. E aí você vai anotando para ter uma noção de progresso entre os simulados que você está fazendo. E aí você vai pegar e vai fazer um caderno de erros. Esse caderno de erros você vai anotar todos os possíveis e ainda com a classificação do nível. Só que não para por aí. Não adianta você saber as questões que você errou. Você precisa saber qual era o raciocínio correto que você devia ter. Então isso, galera, é a correção de simulados. Tudo bem? Então pratiquem, que isso aqui é muito importante, foi uma das maiores ferramentas que eu usei no meu terceiro ano para ser aprovado tanto na Baiana de Medicina quanto da UFS. Tranquilo? Então vamos para o quarto pilar agora, que é a mentalidade. Bom, galera, o quarto e o quinto pilar são a mentalidade e a confiança que andam de mãos dadas. A primeira coisa que eu quero que você reflita é o porquê que você quer passar no vestibular. Quem é que você quer orgulhar fazendo isso? É uma coisa que você quer se provar? É algo que você quer fazer pelos outros? É algo que você quer atingir um objetivo específico? Então, quando a gente reflete, galera, sobre o objetivo, a gente vai fortalecer a nossa mentalidade para aguentar o processo. Quem passa, galera, no vestibular é quem não desiste. Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante a minha trajetória. E eu não vou mentir para você. Vão ter dias que você vai querer desistir. Vão ter dias que vão ser desestimulantes, que você não vai conseguir fazer as coisas que você quer, que você não vai conseguir estudar. Mas os grandes resultados não vêm a partir dos grandes esforços, e sim a partir dos pequenos esforços que a gente faz todo dia com uma constância. Então, se você tiver a disciplina de fazer a cada dia um pouquinho, eu lhe garanto que você vai passar. E outra coisa, se você tiver naquele dia que você não quer fazer por você, faça pelos seus pais, faça pelos seus amigos. Essas pessoas, elas querem o seu bem, elas querem o seu melhor, elas vão te dar todo o apoio do mundo para você conseguir, sabe? Então, tipo assim, você tem que tirar forças de onde você não tem. É um processo cruel, mas é um processo que não precisa ser doloroso assim. Você consegue conciliar com sua vida pessoal, você consegue sair com seus amigos, com sua namorada, com sua família e realizar todas as atividades que você quer. Se você for organizado, que é o primeiro pilar, você consegue manter uma mentalidade, uma constância e disciplina. Então, resistam. 2026 está vindo por aí e eu tenho certeza que você vai conseguir ser aprovado. Tenha uma mentalidade blindada, que isso é um dos principais pilares para você conseguir a aprovação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e várias dicas a gente vai estar liberando aqui no YouTube, no Instagram, então acompanhem. XP Desempenho tá vindo muito forte aí. E se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, manda mensagem no Instagram que a gente está marcando apresentações justamente para quais são os recursos que a gente está dando, né, na plataforma e também nas aulas em turmas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, tamo junto.